Olá, turma. Sou o professor Alci Reis e nós vamos continuar com as nossas operações com conjuntos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a interseção e a diferença de conjuntos. Então, vamos comigo. Então, vamos lá. Interseção. A interseção entre dois conjuntos, ela é simbolizada por esse U de cabeça para baixo aqui, ó. Tá certo? Esse é o símbolo de interseção. O que é a interseção entre dois conjuntos? São os elementos comuns a esses dois conjuntos. Então, por exemplo, digamos naquele caso lá que eu tinha o meu conjunto A, que era formado por 1, 2 e 3, e o meu conjunto B, que era formado por 3, 4 e 5. Certo? Então, eu digo aqui o seguinte, que a interseção com B é o 3, que é o elemento comum aos dois. Lembra no nosso diagrama? Quando eu representei o meu conjunto A como sendo 1 e 2, coloquei o 3 aqui na parte comum, o 4 e o 5 aqui, que eu botei o pontinho do lado errado, o ponto é aqui. Esse daqui, ó, essa daqui é a parte que representa a interseção entre eles, essa parte do meio aqui, ó, que são os elementos comuns a dois ou mais conjuntos. Tá certo aquilo ali? Bom, então é muito simples. O cuidado que eu tenho que ter aqui é o seguinte: a interseção, ela é aquilo que há de comum entre os conjuntos. Então, se eu tiver dois conjuntos, por exemplo, eu tenho o conjunto C, que é composto pelos elementos A e B, e tem um conjunto D, que é composto pelos elementos C e D. Tá certo? Nesse caso aqui, eu posso afirmar que C interseção com D é igual a quem? Ao conjunto vazio. Não tem ninguém que é comum a esses dois conjuntos. Beleza? Aquilo ali, pessoal? A gente diz que esses conjuntos, eles são disjuntos. São conjuntos que não têm nenhum elemento comum. Tá claro isso? Bom, agora a diferença entre conjuntos. Olha lá. Diferença. O que é a diferença entre os conjuntos A e B? Suponha que eu tenho os conjuntos A e B e quero fazer a diferença entre eles. O que é essa diferença? São os elementos de A que não estão em B. Elementos de A que não estão em B. Então, o que é o A menos B? Olha aqui atrás. Eu tenho o meu conjunto A, 1, 2 e 3. Tenho o meu conjunto B, que é 3, 4 e 5. O que é A menos B? A menos B é 1 e 2. São os elementos de A que não pertencem a B. Se esses outros aqui do B, isso aí não interessa. Esses caras estão fora, tá certo? Se eu fizesse B menos A, aí sim eu teria aqueles elementos, tá certo? Olha lá, são os de B que não pertencem a A. B menos A são os de B que não pertencem a A. Então, aqui é 4 e 5. Beleza aquilo ali? Bom, o detalhe importante aqui, né, eu quis mostrar essa diferença primeiro para ficar claro isso. Observa aqui atrás, no caso da interseção, vocês concordam comigo que eu poderia dizer, aqui atrás na interseção, que se eu fizer, olha bem, vou fazer aqui embaixo, ó, se eu fizer C interseção com D, o resultado não é a mesma coisa que D interseção com C? É ou não é? Aquelas propriedades lá da união servem todas aqui, né? Se eu fizer C interseção com vazio, o resultado é vazio, não é? Porque não tem nenhum elemento comum. Então, aquelas mesmas operações que foram feitas lá atrás. Agora, veja bem, C interseção com D é a mesma coisa que D interseção com C. Os elementos comuns de C e D são os mesmos de D e C. Aqui, se eu falo A menos B, isso é diferente de B menos A. Concorda ou não? Olha lá, os elementos não são os mesmos. Ó. O de A menos B é uma coisa, de B menos A é outra. Então, aqui não serve a propriedade comutativa. Tá claro isso? Beleza, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aquelas outras observações aqui do conjunto vazio. Vou colocar aqui, ó, as observações do conjunto vazio. Então, vou ter lá, ó, olha só. Se eu tiver o meu conjunto C interseção com vazio, a pergunta é: quais os elementos comuns que existem entre o conjunto C e o conjunto vazio?
Nenhum. Concorda? Então, o resultado é o quê? Vazio. Se eu fizer, por exemplo, o conjunto C interseção com ele mesmo, quais são os elementos comuns ao conjunto C e ele mesmo? O próprio conjunto C. Beleza ou não? Então, essas aqui são duas situações específicas de interseção e que, né, completam aquilo que eu tinha colocado aqui atrás.